É Lucas capítulo 4. Vamos orar antes. Ó Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito e a Tua palavra faça sentido em nossa vida, nos dê direção e que ela seja para nós instrução para compartilhar com outros, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, a primeira pergunta que a gente sempre faz é de onde saiu essa excelente ideia aí, ó. Eu gostei muito dessa ideia. O Brasil que eu quero. Eu gostei muito dessa ideia, que temos visto aí jornal após jornal, vários brasileiros falando o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero, e eles começam a mostrar várias cenas do Brasil, e você vê diferentes sotaques na nação brasileira, e pessoas contando coisas muito interessantes. É sempre muito bom dar voz ao povo e ouvir o que o povo tem para dizer. Mas isso me lembra a história de uma pesquisa parecida em Londres, há muitos anos atrás, e um autor chamado Chesterton, ele recebeu um jornal em que via, um jornal que circulava na nação toda, perguntando, né, qual era o grande problema da humanidade. E as pessoas começaram a responder para o jornal em cartas, na época, longas, dizendo o problema da humanidade é a falta de educação, falta de saneamento, falta de segurança, cartas compridas. Mas quem chamou mais atenção foi a resposta desse autor. Ele respondeu assim: o problema da humanidade, eu. Que Brasil que nós queremos? Tolstói diz o seguinte: todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si mesmo. Nós ouvimos um monte de sugestão, mas não ouvimos uma resposta do tipo, Brasil que eu quero. Richard Foster diz o seguinte: estejamos entre os que creem que a transformação interior de nossa vida é um alvo digno de nosso melhor esforço. A nossa própria transformação interior, ela deve ser o alvo da nosso maior esforço. Vamos ver então o texto de Lucas, diz assim, a partir do verso 42. Sendo dia, o nosso Senhor Jesus Cristo saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. Quando nós olhamos para o ministério de Cristo Jesus nesses versículos, nesses poucos versículos, nesses 3 versículos, nós entendemos que existem aí elementos chaves para a compreensão da nossa própria agenda cristã. Jesus está nos fazendo, a partir desses 3 versículos, repensar nossa agenda. Como assim? Deus está trabalhando na nossa vida o tempo todo. Diz um autor, Rick Warren, o seguinte: enquanto esperamos que Deus trabalhe para nós, Ele espera trabalhar através de nós. Deus quer nos usar como agentes de transformação. E Ele faz isso através da obra do Espírito Santo dEle em nós, porque por nós mesmos nós não somos capazes disso, a não ser que a graça de Deus nos acompanhe. Portanto, ser surpreendido por Cristo Jesus é entender que no ministério de Jesus Cristo, Ele nos chamou para um momento de reflexão. O texto que nós lemos no versículo 42 diz que Jesus saiu para um lugar deserto. Olha o texto de Lucas aí. O texto vai dizer, no versículo 42, que sendo dia, ele saiu e foi para um lugar deserto. As multidões estavam atrás dele. É um momento de muita popularidade no ministério de Jesus, muitas coisas para fazer, muitas decisões a serem tomadas, muitas vidas para serem transformadas, mas o que é que o Senhor Jesus faz? Ele sai e vai para um lugar deserto. Por quê? Porque Cristo, sendo homem, quer mostrar para todos nós, seres humanos, como é que se vive aqui nessa terra. Cada atitude de Jesus é um modelo para nós. Cada palavra de Jesus deve ser objeto da nossa reflexão. E ele, ao sair para o deserto, um lugar deserto, no momento em que seu ministério está num apogeu, no momento em que as pessoas querem ouvi-lo, no momento em que qualquer um de nós diria, não, essa é a melhor oportunidade para realizar algo, não posso parar, ele diz, não, para tudo, porque eu vou para um lugar deserto orar.
O que Cristo quer mostrar para nós? Thomas Merton diz o seguinte: a verdadeira contemplação não é um truque psicológico, mas é uma graça teológica. Nós temos vivido uma época em que existe muita confusão sobre meditar, a arte de meditar, mas os salmos nos convidam à reflexão, à meditação. E ao contrário do que existe por aí, meditar não é esvaziar a mente. Meditar não é dizer, não, eu quero apagar a minha mente de toda a minha realidade. Não. Meditar é o momento em que você fala sozinho com Deus e dá um tempo para ouvir aquilo que Deus vai falar ao seu coração, através da palavra dEle, da ação do Espírito Santo no seu coração. Deus vai guiar você. Nós falamos assim, orar é falar com Deus, mas nos esquecemos que a Bíblia diz que nós devemos orar e meditar. Porque a oração é o momento em que você fala. A meditação é o momento em que Deus responde. Então, ficar calado num lugar quieto, dar o momento da quietude do coração, era uma prática dos Salmos. Os Salmos nos mostram isso várias vezes, que nós deveríamos parar, orar e meditar. Não é esvaziar, é se encher da graça de Deus, das palavras de Deus, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Esse é o princípio cristão. Então Jesus deixa esse primeiro modelo para nós, o da reflexão. Não importa quão cheio está a sua agenda, a minha agenda, a nossa correria, é necessário parar. O Senhor já estabeleceu na nossa agenda semanal o tempo da reflexão, um dia para reflexão, um dia separado para isso, um dia de oração, um dia de alimento espiritual, que é o nosso domingo. Mas nós devemos encontrar isso todos os dias, o tempo da nossa reflexão. A segunda coisa que nós percebemos é que somos surpreendidos por Cristo nesse texto, porque no momento em que todos instavam para que Ele não os deixasse, Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie. Jesus não apenas para refletir como se Ele se isolasse num mosteiro. Ele não faz isso. Ele sai para refletir, mas Ele volta à ação. Porque a reflexão deve nos conduzir à ação. Não é para você viver isolado do mundo, é você refletir sobre todas as suas atitudes, sua vida, sua agenda, suas decisões, sua visão, seus valores, mas entender que você tem uma missão, e ela exige que você tome certas atitudes. Kevin DeYoung, um livro que eu recomendo, chamado Super Ocupado, ele diz que Jesus estava ocupado, mas jamais de forma frenética, ansiosa, irritável, orgulhosa ou invejosa. Ele não foi distraído por coisas inferiores. Apesar da urgência do seu chamado, da urgência da obra, ele sabia que ele tinha 3 anos para realizar a obra, do grande impacto que a obra causaria, do fato de que multidões estavam sempre caminhando com ele, porque afinal de contas, curas, milagres e palavras extraordinárias acompanharam o ministério de Jesus Cristo, um novo ensino, uma nova realidade para aquele povo, entendendo agora o reino de Deus na terra. Ele não foi distraído por coisas inferiores, ele não ficou estressado. Você não encontra Jesus Cristo estressado, irritado. Você encontra um Jesus indignado. Quando ele entra no templo e vê o comércio no templo, ele fica indignado. Mas não se engane, em nenhum momento Jesus foi orgulhoso ou invejoso. Ele nos chama para a reflexão, mas ele também nos chama, logo depois da reflexão, da oração, à ação. E depois disso, diz o texto, que as pessoas pedem para ele, Senhor, olha o verso 43, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, isso é o meu chamado. Mas diz o texto que eles instavam para que ele não as deixasse, pediam insistentemente, Senhor, permaneça conosco, como no Monte da Transfiguração, né? Vamos fazer aqui as tendas e ficar aqui para sempre, está bom demais. Ele diz, não, eu tenho uma missão, eu fui enviado. Então a nossa reflexão e a nossa ação deve nos conduzir para um terceiro momento, que é o momento em que saímos com convicção de propósito. Nossa oração deve ser, Senhor, me faça entender e me capacite a viver dentro do propósito que o Senhor me chamou para realizar nessa vida. Nossa vida tem propósito.
Deus nos chamou e nos deu uma missão. A nossa missão é vivermos como cristãos de maneira tão natural, tão espontânea, transmitindo o amor de Cristo Jesus e produzindo os frutos aí que o Espírito Santo realiza através de nós e por nós e em nós, para a glória do Senhor. O cristão deve viver de tal forma que amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, essas coisas, elas sejam naturais na agenda cristã, a ponto que a pessoa que convive com você, ela não precise nem de um grande sermão para pensar sobre a ação de Cristo Jesus na vida de alguém. Ela simplesmente olha para você e diga assim: eu vejo que você é uma pessoa diferente. Por que você é essa pessoa diferente? Deve ser por causa desse negócio aí, ó, esse tal de oração, né? Deve ser alguma coisa assim, e ele tenta entender isso, e você aí sim diz: não, de fato, Cristo tem feito toda a diferença na minha caminhada. É um momento de compartilhar naturalmente. Cada cristão influenciando a sua sociedade. Jesus falou que o propósito da nossa vida é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não precisa ficar inventando muita coisa, não. Vou criar uma lista de propósito. Não, escuta o mestre. Vou criar um propósito de fazer uma assistência social, de criar um grande projeto missionário. Não, calma. Ama a Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. As suas atitudes, a partir daí, serão naturais e abençoadoras. Aí sim, você vai fazer assistência social de maneira natural, você vai investir em missão de maneira natural, você virá à igreja de maneira espontânea e natural, porque isso é a graça de Deus. E eu sei que eu vou fazer uma pergunta que vai surpreender você agora. E a pergunta é essa aí. Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Né? A resposta dessa excelente iniciativa, que eu gostei muito. O Brasil que eu quero é um Brasil onde eu, cidadão cristão, seja melhor. Porque se eu, como cidadão cristão, for uma pessoa melhor, e se cada cristão fizer esse compromisso para ser uma pessoa melhor, o Brasil vai transformar. Só isso. Essa é a grande transformação, porque o Senhor Jesus disse que essa transformação seria abençoada por Ele. Quando Jesus veio transformar o mundo, Ele não transformou instituições jurídicas, legislativas, militares. Ele transformou 12 homens. E esses 12 homens saíram para o mundo com uma missão. Refletiam, agiam, mas sabiam que tinham um propósito. O Brasil que eu quero é aquele que Deus quer. Por isso, eu preciso perceber que Cristo me amou, a ponto de morrer e ressuscitar em meu lugar, para me perdoar e reconciliar com Deus, me dando uma vida nova. Eu não troquei de religião, eu nasci de novo. Eu, Leonardo, nasci em outra experiência religiosa. Na minha adolescência para a mocidade, pela graça de Deus, o Senhor me alcançou, entrei pelas portas de uma igreja presbiteriana, podia ter entrado na porta da igreja batista, Assembleia de Deus, né? Mas foi uma igreja presbiteriana, e pela graça do Senhor, o Senhor tocou meu coração, e eu entendi. Me lembro até hoje da minha reação ao ouvir o Evangelho pela primeira vez. A minha reação foi: entendi. Essa foi a minha reação. Eu não chorei, não fiz, eu só olhei e falei: entendi. Entendi. Como Deus é maravilhoso. E agora, vivendo pela graça de Deus, nós devemos experimentar a transformação de ser surpreendido por Cristo e fazer uma decisão. A partir disso, o que eu quero é refletir. Eu quero olhar para a minha agenda e encontrar um espaço na minha agenda diária para oração, leitura da palavra e reflexão. Senhor, me ensina a ficar calado na Tua presença. Eu falo muito. Eu fico às vezes vendo que às vezes nós oramos, né? Entramos na presença do Senhor no nosso quarto lá, num quarto secreto, fechamos e oramos, lemos a Bíblia e oramos. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo várias vezes. Orei: Senhor, abençoa esse, aquilo, só abençoa, né? Tá. De vez em quando sai um perdoa, mas é abençoa. Aí acaba a oração, você diz o quê? Em nome de Jesus, amém. Levanta e vai embora. E aí eu comecei a perceber que faltava um momento de ouvir. Falava muito, ouvia pouco. Ore por isso: Senhor, me dê sabedoria para refletir, parar e depois de orar, tirar um tempo para ouvir o Senhor falando.
Mas, Senhor, eu quero sair à ação. Eu não quero ser o crente político que só promete. Senhor, ano que vem, nós estamos em junho, hein? Ano que vem, em julho, né? Ano que vem, eu quero fazer tal coisa, Não. A ação começa agora, mas dentro de um propósito: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque pela graça de Deus e para a glória de Deus, nós como cristãos vamos experimentar uma transformação silenciosa, interior, mas revolucionária, que nos fará pessoas melhores. E não tenha dúvida, sua casa será melhor, seu local de trabalho será melhor e o Brasil será melhor. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Então vamos orar. Curva a sua fronte, vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus. Você que nos visita deve estar pensando, por que fechamos os olhos? É para meditar melhor, porque se você fica com os olhos abertos, você fica distraído. Por isso que a oração assim é importante. Faça aí um compromisso com você mesmo, diante de Deus. Senhor, a partir de hoje eu quero refletir mais, como Jesus me ensinou, como Ele mesmo fazia. Eu quero tirar um tempo para ir para o meu deserto, seja em casa, seja no escritório, um momento especial de oração. Me ensina a tirar esse tempo. Peça, Senhor, mas eu também quero ir à ação depois da reflexão. Eu quero agir como um cristão que compartilha a sua fé com amor, com graça e com propósito, com grande propósito. Senhor, nosso Deus e Pai, rogamos que o Senhor aquiete a nossa alma e nos faça descansar na Tua graça. Vivemos num mundo onde existem muitos queros, mas nós queremos aquilo que o Senhor deseja. Faça-se a Tua vontade, para a glória do Senhor. Por isso, Deus, conduze os nossos passos, nos traz paz, alegria, serenidade, equilíbrio e a capacidade e o momento exato para compartilhar a fé com aqueles que estão perdidos, que não sabem onde ir, estão sem propósito, com uma ação equivocada, sem refletir diante do Senhor. Queremos ser bênção na vida dessas pessoas. Ajuda-nos para a glória do Senhor. Que as nossas casas sejam lugares de reflexão, ação e com propósitos divinos para a glória do Senhor. Oramos agradecidos por esse privilégio em nome de Jesus Cristo. Amém.